Olha, ter a oportunidade de debater abertamente, livremente, um assunto tão importante que envolve os desafios para a política externa brasileira é fundamental. Não é muito frequente que a política externa de um país, especialmente o Brasil, seja debatido, confrontado e aberto para recomendações e para uma nova abordagem. Então, historicamente, isso não é muito característica da política externa brasileira. Isso vem se aperfeiçoando nos últimos anos. Existe hoje um conceito de controle social da política externa brasileira, existem mecanismos de se fazer isso, mas ainda não refletem uma abertura tão grande como um ambiente como esse pode se dar e se dá na verdade. Então é fundamental, porque tem o think tank, tem a sociedade civil representada e tem os próprios executores da política externa, que são os diplomatas. Eu entendo que hoje o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos enfrenta provavelmente um dos maiores desafios da história, né, em função de um crescimento de populismos autoritários, como se deu com a eleição do Trump mais recentemente, e agora na Europa a gente vai visualizar com essas eleições, uma repressão enorme em relação aos refugiados, ao mesmo tempo que a gente tem também uma das maiores crises migratórias da história e um aumento muito grande de violações muito graves em contextos de guerra, né? Dentro desse contexto de um sistema desafiado, é preciso liderança. E o Brasil pode exercer essa liderança e deve exercer. Ele se reinsere no Conselho de Direitos Humanos, que é o órgão das Nações Unidas que discute esses temas. Ele se reinsere num momento emergencial, onde líderes que têm uma tradição democrática, que têm uma abertura para a sociedade civil, podem exercer um papel fundamental. Então, é urgente, é necessário e é imediato. É obviamente também que o Brasil vive um momento de crise em relação aos direitos humanos também. Então, maximizar as oportunidades de pressão que existem no âmbito internacional para aperfeiçoar o seu próprio histórico e as suas obrigações de direitos humanos também é emergente. Eu não tenho dúvida que uma política externa ativa, uma política externa independente, uma política externa fundamentada em princípios de direitos humanos pode e deve influenciar também no recorde doméstico de direitos humanos, por meio dessa maximização de oportunidades, por meio de uma pressão de trazer para o Brasil melhores práticas no combate a tantas violências e no combate a tantas violações de direitos humanos do ponto de vista interno. É possível que isso seja feito, o diálogo internacional possibilita esse tipo de análise interna e possibilita também uma pressão da qual faz parte a sociedade civil e organizações a qual eu participo, de usar esses meios internacionais para pressionar o país por melhores resultados. O Brasil também se comportou historicamente, especialmente depois da Constituição, de uma forma bastante positiva, no sentido de reconhecer que tem debilidades, reconhecer que existem melhoras e aperfeiçoamentos a serem feitos. Isso não é comum, isso é um destaque muito grande em relação a outros países que a Human Rights Watch tem trabalhado. Eu acredito que uma das principais recomendações é o fortalecimento dos mecanismos de diálogo para uma melhor participação do Brasil nos órgãos internacionais de direitos humanos, como o Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. Hoje existem meios de controle social, existe participação da sociedade civil em reuniões com o próprio Ministério das Relações Exteriores, antes e depois das reuniões que se dão em Genebra e da apresentação dos pontos de vista brasileiros em relação a tantos temas, mas é muito possível aperfeiçoar esses mecanismos para que se tornem menos burocráticos e atendam melhor aos anseios da sociedade civil quando conversa com o governo sobre esses temas. Então, a melhorar o mecanismo de controle social da política externa é uma das recomendações mais importantes. Ela pode influenciar na atuação do Brasil no Conselho de Direitos Humanos, com certeza. E, além disso, agregar a essa recomendação também uma necessidade do Brasil incluir novos atores, por exemplo, atores subnacionais, estados, municípios, que não são interlocutores diretos, mas são
executores de políticas de direitos humanos, são violadores de políticas de direitos humanos e de direitos humanos em si, e precisam também ser inseridos nessa equação.